Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz. Boa noite, gente. Gostaria de convidar vocês para meditar nessa letra que o Johnny escolheu com tanto amor, que fala o coração dele. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me abençoando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto,
assim eu não me sinto só. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Agora nós chegamos ao momento importante do nosso evento, do depoimento do nosso palestrante. Eu chamo agora o presidente do capítulo, Humberto, para entrevistar o nosso palestrante, Johnny Loureiro. Peço que receba o nosso convidado também com um aplauso muito forte. Boa noite a todos. É uma imensa alegria ver essa sala praticamente cheia aqui.
Vocês receberam nossos convites e vocês atenderam nossos convites. E principalmente também os visitantes pela primeira vez. É uma honra ter cada um de vocês aqui. E queria me apresentar. Eu não sou o lutador. O lutador é ele. Eu sou Humberto. E tu pode te apresentar. Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Johnny. Muito obrigado pela presença de todos, né? Apesar do seu Humberto estar com pós de lutador também, né? Mas eu quero agradecer a presença de todos. Tem muitos que eu não conheço, né? Mas já tive o prazer de conhecer o pessoal de Sapucaia. E para mim está sendo uma bênção, uma bênção ser convidado também pelo seu Humberto, pelo Sérgio. E vamos dar início a essa linda noite. Primeiramente, eu queria aproveitar aqui, apresentar para aqueles novos dessa noite o que é essa associação que você foi convidado. A ADONEP significa Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Ela teve início em 1952, na Califórnia, nos Estados Unidos, através de um empresário que teve exatamente a visão de fazer eventos como esse que você está aqui essa noite. Então, a gente se propõe a compartilhar histórias de vidas de pessoas que têm influência na sociedade. Por exemplo, essa noite o Johnny. E esse compartilhar dessas experiências gera muita fé, gera uma esperança, geram vitórias em outras pessoas, né, pelo exemplo dessas participações, ouvindo esses testemunhos. E esse trabalho cresceu, atingiu mais de 130 nações. Hoje, no Brasil, conta mais de 1.600 filiais. As filiais são chamadas, cada uma delas, capítulos. Esse aqui que está organizando é um dos primeiros aqui do Brasil, o capítulo 04. É o quarto, então, que hoje tem capítulos, mais de 1.500 capítulos ali na numeração. E a gente se propõe bem focado a esse trabalho. Nós não somos igreja, não somos uma religião nova. A gente vem testemunhar, né, do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus que foi cantado aqui essa noite, através de vidas que resolvem ser transparentes. Ele é uma pessoa que a gente tem muita alegria estar essa noite conosco. Em 10 de outubro do ano passado, ele veio aqui como convidado, como você está convidado essa noite, pela primeira vez aqui. E ele hoje já é nosso palestrante. Então, como ele é jovem, tem futuro pela frente, dentro aqui da associação. Nós temos um site, você que é novo, recebeu uma revista. Lá atrás da revista tem um endereço. Ali tem mais informações, eu não vou me alongar aqui explicando todas as oportunidades que você tem aqui na ADONEP, mas você tem ali um site, no site tem até a informação, os horários, qual é o canal que a gente tem, o canal 6 da NET, que a gente tem a programação semanal. Então você fica à vontade para explorar ali. Então, eu tenho então a honra de entrevistar esse jovem campeão. E até eu queria ler o currículo dele. Ele é casado com a Daiane e eu tenho o filho Noah. Então, aqui os sogros do Johnny. Ele é profissional formado em Educação Física, proprietário do Dojo Praxis e é também faixa preta em Jiu-Jitsu. Ele é tão multicampeão que eu não vou conseguir ler todos os campeonatos que ele teve, eu só vou ler os principais. Campeão mundial em 2012, tudo com a faixa de Jiu-Jitsu. Vice-campeão mundial em 2013, terceiro colocado mundial em 2016 e em 2017 também terceiro colocado. Nesse próprio ano ele é um vencedor aí. Campeão sul-americano 2010 e 2014, terceiro colocado do sul-americano 2016, brasileiro 2014 e 16, campeão, e vice-brasileiro em 2013. E campeonato estadual, eu acho que todo mundo vai querer te tirar do campeonato. Ele já tem 31 vezes o campeão na estadual aqui do Rio Grande do Sul. Então, acho que até, para ser justo com os outros, tu tinha que sair fora.
o estadual deve ter mais de um por ano, né? Porque a tua idade não... É que tem mais de um por ano e são 2 federações também, né? Mas daí se for botar a federação, mas é tudo estadual. Então ele vai lá e pega todas, é aquele fominho assim, né? Então, eu queria deixar contigo a palavra agora, Johnny. Começa pela tua infância, o teu relacionamento familiar. Então, pessoal, eu quero, né, compartilhar com vocês um provérbio que eu li hoje de manhã. Foi uma das coisas que eu aprendi nesse caminho na igreja, é procurar tá sempre perto da palavra, né? Então, um dos horários que eu gosto de ler a palavra é logo quando eu acordo, umas 6:30 da manhã. E hoje, orando, né? Porque para mim não está sendo fácil, né? Eu até comentei ontem com o pessoal no campeonato, para mim é igual lutar um campeonato pela primeira vez, porque tu não sabe como é que vai ser a reação, né? Talvez daqui a anos, quando eu já tenha dado vários testemunhos, para mim já vai ser que nem os pastores dá o culto, né? Já tem domínio da situação, por mais que fique nervoso. E eu pedi para Deus me clarear, né? E eu estou num progresso que eu estou lendo um provérbio por dia. E hoje no provérbio, no capítulo 20, no versículo 30, eu li essa passagem que fala que os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. E eu acredito que para quem vive da luta, né, sabe o quão todo dia tu é amassado, tu bate em ti, né? Porque só tem uma maneira de tu ficar bom, né? Não é batendo, é apanhando, né? É sofrendo, é levando na cabeça. E eu acredito que a vida é assim também, né? Muito mais forte, né? Então, que nem eu falo para os meus alunos, tu aprender a sair de um golpe é a mesma coisa que tu aprender a sair de uma dificuldade na vida, né? Não adianta o cara encaixou um estrangulamento no teu pescoço e tu já bater mão porque tu não quer aquele desconforto. Se tu fizer isso no tatame, é um espelho da tua vida. Qualquer probleminha que tu tem, tu arruma uma situação mais fácil para não ter que passar por cima daquele problema. E eu nasci numa família maravilhosa, né? Eu amo a minha família de todo o meu coração. E a minha mãe foi mãe bem jovem, né? Junto com meu pai. Eles me tiveram quando a minha mãe tinha 15 e meu pai tinha 16 para 17, ou 17, né? Mas era 2 anos mais velho. E foi algo muito rápido entre eles, né? Não foi nada premeditado, né? Tanto que eu me imagino com 15, 17 anos, com 17 anos eu estava enlouquecendo e com 15 anos eu só queria jogar bola. Então, imagino como é que seria eu ser pai nessa idade, né? E foi algo muito repentino entre eles, foi aquele calor eu vejo hoje como uma paixão louca de pré-adolescência, de adolescência. E rapidamente eles se separaram, né, por brigas na família, entre visões diferentes, né, de criação. E com 3 meses eles já tinham se separado, né? E com pouco tempo de vida, eu fui morar em Guarapari, em Espírito Santo. E com 4 anos de idade, eu voltei para Porto Alegre, né? Daí lá em Guarapari eu morava com a minha mãe, a minha avó me ajudou bastante a me criar, né? E daí quando eu voltei com 4 anos que eu me lembro de ter começado eu me lembro muito pouco da minha época do Espírito Santo, né? A partir dos meus 4 anos que eu tenho mais recordações de começar a viver com a minha família, né? Começar a conhecer meu pai, né? Eu me lembro que no começo eu não gostava muito de querer ficar junto com meu pai. Eu me lembro que a minha avó até falava: Johnny, tu era tão sem vergonha quando tu era pequeno, que quando tu não queria sair com teu pai, tu fazia que estava dormindo, para não ir com teu pai. E daí ela me xingava, dizia que eu tinha que acordar, mas eu me fazia de dorminhoco. E
E daí eu vejo que hoje o Noah faz umas vergonhices iguais, né, de se fazer assim, que está fazendo algo, mas não está. E, enfim, daí fui criado num berço católico, né? Minha família era toda católica. A minha avó acendia. Eu me lembro que até pouco antes de eu me converter, eu ia lutar um campeonato e falava: ô vó, acende aquela velhinha para Santa Clara lá para ver se ela clareia os caminhos. E eu sempre chegava no campeonato, ia para um campeonato, eu falava: ô vó, acende uma velhinha para Santa Clara para clarear o caminho para o campeonato. E daí fui crescendo, fui me desenvolvendo e sempre no caminho do esporte. Fui criado dentro da academia, dentro da Praxis Academia, né? Me criei dentro do esporte. Não tinha onde ficar, vai para dentro da academia. Sempre de manhã, de tarde, de noite. E jogava bola nos corredores da Brasil, porque não tinha onde ficar, daí ficamos, jogava bola, daí já tinha os amigos da farmácia, daí aquela zona ali do Cristo Redentor eu conhecia todo mundo, né? E daí a minha infância foi maravilhosa nesse sentido de família, né? A minha família prosperou financeiramente nessa época, né? Eu me lembro que quando a gente era novo, a gente era uma família de classe média baixa, assim, mas mas eu me lembro que rapidamente com a academia, com os negócios, a minha mãe sempre trabalhando em banco, assim, a gente conseguiu prosperar. E graças a Deus a minha infância foi uma infância que eu considero muito rica, né? Muito rica, no sentido de eu ter tudo que eu sempre quis quando era criança, né? Por mais que eu acredito que todo pai chega um momento que dá uma pausada, assim, não deixa o guri ser tão mimado. Nunca me faltou nada, né? Sempre foi muito maravilhoso. E daí por volta ali da minha adolescência, eu comecei a treinar jiu-jitsu quando eu tinha 14 anos, né? Eu estava até falando com o pastor Tércio agora no carro, que por volta dos meus 14 anos eu comecei a treinar jiu-jitsu, porque antes eu era meio gordinho quando eu era mais novo. E daí com os 13 anos começa aquela coisa da pré-adolescência, de querer paquerar as coleguinhas, e aí eu queria ficar magro, né? Daí eu comecei a fazer triatlo na academia. Daí tinha tudo lá, eu pensei: pô, eu vou fazer um esporte que eu posso usar toda a academia. Daí tinha esteira, tinha bicicleta, tinha natação e tinha musculação. Daí eu usava a academia inteira. Daí fiz triatlo até dos 13 até os 14 anos e meio. E no triatlo eu gostava, assim, eu cheguei a ser terceiro melhor do estado ali no juvenil. Mas uma vez eu conheci o jiu-jitsu, assim, eu vi que tinha uns caras meio saradão, assim, só que eu achava os caras muito fedorentos. E a minha avó era um fedor era um fedor, assim, lá no banheiro, assim, aquela galera. Eu me lembro que eu fazia natação e eles entravam no banheiro, assim, mas um fedorão. E a minha avó falava assim: pá, tu já viu o que aqueles caras do jiu-jitsu fede? Eu sou muito fedorento. Eu não queria fazer jiu-jitsu. Daí eu me lembro que os caras falavam assim: que eu deixei o meu kimono com o cachorro dormindo lá essa noite. Eu achava: que porquice que os caras fazem isso aí. Daí tá, né? Daí eu peguei e... Só que eu achava os caras saradão, assim, né? Eu me lembro que teve um torneio de polo aquático, daí teve a equipe do jiu-jitsu. Continuei lá no meu triatlo. Daí, com meus 14 anos, entrou um professor, o Leonardo, para dar aula lá. Na época ele era da Aliança, o Leonardo. E ele começou a dar aula lá na academia, e daí o meu tio chegou: Johnny, tu precisa aprender uma arte marcial. Eu não tinha gostado muito do Aikido, que ele tinha me convidado para treinar. E daí ele falou: experimenta o jiu-jitsu, é uma arte marcial legal, né? Tu tem que aprender a lutar. E daí vou começar a treinar jiu-jitsu, mas mais naquela ideia de manter o corpo sarado, eu estava mais nessa batida do que querer aprender a me defender. E, pô, achei legal, comecei a curtir, e eu sempre tive uma raiva muito dentro de mim, né? Principalmente quando eu era mais novo, eu sempre tinha aquela coisa de querer ter... Eu me lembro uma coisa que me marcava muito, é que eu jogava futebol,
e os pais das crianças iam jogar, iam olhar assim, e eu não tinha meus pais ali olhando assim. E daí eu ficava muito... Eu me lembro que, vamos fazer um churrasco. Daí algum pai gostava de mim e me convidava para ir levar no churrasco. A Mauri, os pais ali que se reuniam me levavam, né? E era uma coisa que eu acredito que aquilo ali foi... E daí eu me lembro que rolava uma briga, daí o pai sempre defendia o filho. Daí aquilo ali começava a me gerar uma raivinha desde pequeno lá. E daí quando eu era mais gordinho, eu brigava no futebol também. Sempre era meio brabinho, assim. Mas era porque hoje em dia eu vejo que era que eu queria, na real, era ter o meu espaço, entendeu? E a maneira com que eu tinha de adquirir meu espaço era meio que na violência. E aquilo ali no jiu-jitsu me ajudou a ter o meu espaço, porque eu podia ser violento ali e eu podia aprender, eu podia usar essa raiva a meu favor. E daí a coisa foi se desenvolvendo legal, assim. Só que o meu professor não gostava de competição. Daí eu não competi até a minha faixa azul, só teve uma competição interna que eu até perdi. Era uma entrega de faixa, eles casavam as lutas e podia... foi o único campeonato que teve. Daí, eu peguei e logo depois dessa graduação que eu peguei a faixa azul, o professor parou de dar aula lá, porque não foi uma turma que vingou, né? Era uma turma que tinha uns 3, 4 no máximo. Então era praticamente só eu e ele, só que ele gostava muito de mim, daí ele via que eu me dedicava, estava ali todo dia. Daí a gente ficou treinando. Só que deu mais ou menos, depois da graduação, uns 2 meses, eu parei de treinar, ele saiu, daí eu não quis continuar o jiu-jitsu, eu fiquei um tempo indo lá na Matriz, que era na Amélia Teles, ali bem perto da Nilo, mas daí eu não dei continuidade, né? Daí eu voltei para o triatlo, fiquei treinando, tudo, e daí eu parei. Daí nisso, foi no meu segundo ano do segundo grau. Eu tinha 15 anos, eu tinha 15 para 16. E eu comecei a entrar eu tinha saído do Salvador para ir para Anchieta. Foi bem nessa fase que eu falei para vocês que a minha família já tinha prosperado na parte financeira. Daí eu queria ir para Anchieta, sempre achei legal aquela coisa de colégio da galera com mais condição de vida. Eu tinha um deslumbre que na verdade é um deslumbre mesmo, é um mundo que ninguém é melhor, ninguém é pior, porque estuda no Anchieta, porque estuda no Salvador, ou é mais isso, mais aquilo. E daí comecei a estudar lá e rodei no segundo ano. E eu rodei no segundo ano, justamente porque eu tinha me perdido um pouco porque eu era todo geração saúde. Daí no segundo ano eu comecei a querer beber, porque eu comecei a querer ficar famosinho no colégio, daí ia nas festinhas, comecei a querer beber, comecei a querer fazer festa com a gurizada e comecei a me perder nessa caminhada. E daí no final do ano eu rodei no segundo ano e daí eu fui fazer um curso de recuperação lá em Cachoeirinha, lá para trás daquele shopping do Vale que tem em Cachoeirinha. Tinha um coleginho lá que tu podia fazer uma repetência, né, de 1 mês, tu podia ter rodado no máximo em 3, tinha rodado em 3. Aí tu fazia 1 mês e passava de ano. Daí tinha um unificado da Nilo que aceitava. E eu peguei e vou fazer. Eu convenci a minha mãe a gente fazer, ela aceitou a ideia, né, que daí eu não ia precisar ter rodado. Daí eu vou fazer esse curso. Daí fiquei, era de manhã, de tarde, de noite, em Cachoeirinha, para não ter rodado. Só que imagina, eu estou falando tudo isso para você entender a ideia do jiu-jitsu na minha vida. Daí imagina todo mundo que rodou em Porto Alegre, Cachoeirinha, Viamão, Gravataí, Alvorada, todo mundo naquele colégio. Só gente boa ali. Só a gurizada do bem, assim. Daí lá eu conheci as drogas, né? Lá eu conheci as drogas, né? Daí deu o azar, né? Ou o destino que Deus quis
me botar a teste, que a mesma galera, que tinha uma galera que era da praia, lá de Atlântida Sul, que era uma galera da pesada, estava fazendo o curso junto. E daí, então, era droga durante a semana, final de semana na praia, mais loucurada, e daí eu conheci esse mundo das drogas, né? E daí, nisso, eu fiquei todo o terceiro ano me enlouquecendo. Daí eu tinha ido para a Unificar Danilo, quando voltei. Passei lá na dependência, porque malandro é assim, quando se dedica para o negócio, ele dá bom para o negócio. O problema é que ele quer ser malandro. Daí ele pega, daí eu passei e fui para o Unificado. Daí fui para o Unificado, daí ao invés de ser toda maloqueirada num colégio lá em Cachoeirinha, era toda playboyzada no colégio de Porto Alegre se enlouquecendo. Daí eu estava falando com o pastor também ali no carro, que daí eu comecei a conhecer as drogas mais pesadas, né? Daí não era só maconha, daí era droga sintética, era as drogas mais fortes, né? Daí eu me perdi de vez, assim, né? Daí esse terceiro ano, assim, foi o ano que acredito que foi um ano que me marcou, assim, no sentido de se perder total, assim, né? De ter errado completamente o caminho, né? Do que é uma vida saudável, uma vida com luz, né? Me diz uma coisa, a tua avó, qual foi o papel nesse momento? Daí acabou o colégio, daí nisso acabou o colégio e eu brigava muito. Nisso a minha mãe estava grávida, né? E eu brigava muito. Imagina, ficava fumando em casa escondido, daí minha mãe brigava comigo, e ela com gravidez de risco. E daí meu padrasto, ele era piloto de avião, então ele estava em casa só de vez em quando. E daí ele brigava muito comigo, eu naquela rebeldia de tá louco das drogas. E brabo, eu tinha já aquela raiva guardada dentro de mim. E não querer aceitar o meu padrasto como alfa da casa, né? Como líder da casa. Daí era briga o tempo todo, briga o tempo todo, briga o tempo todo, briga o tempo todo. Ih, quer que eu peguei? Não. Daí, nisso, a minha avó, no momento de sabedoria, chegou para mim e falou assim, ó, neguinho, olha só, tu tá atrapalhando o casamento da tua mãe. Vamos morar comigo, porque daqui a pouco essa tua fase vai passar, eu tenho fé em Deus que tu vai melhorar, que essa tua fase é só uma loucurada na tua vida. Só que se tu continuar assim, a tua mãe vai se separar do Felipe, porque a tua mãe ela vai tomar as dores por ti. E então vem morar comigo, deixa a poeira baixar, daqui a pouco se tu melhorar, tu volta a morar com eles, mas vai ser melhor tu ir morar comigo do que daqui a pouco tu separar os dois e tu melhorar e a tua mãe tá grávida e daqui a pouco não tá mais com o marido dela e daí vai ser a segunda separação dela e daí vai ser confusão total. Daí eu pensei, já tá a fim de ir embora mesmo. A minha avó morava numa casa lá no Planalto, quando era mais linda aquela casa. Daí eu é para lá mesmo que eu quero ir. Daí eu, tá, vamos. Daí fui. Daí lá era loucurada em loucurada, porque daí, na casa da avó, a avó não via, a avó dormia cedo, eu morava numa sacada. Daí a loucura pegou. Eu tinha uma namorada que era mais louca que eu ainda, né? E daí era loucurada. Daí nisso a minha avó conheceu o Alexandre, né? Ela conheceu o Alexandre e o Francisco, que treinavam lá na academia. E daí ela ficou muito próxima do Francisco, porque a minha avó ela estava na academia, mas ela era aquela senhora que era amiga de todo mundo na academia. Então tinha 600, 900 alunos, ela era amiga de todos. Mas o Alexandre não era qualquer um, né? Não, o Alexandre era pastor. Era pastor. Né? O Alexandre é o pastor, que está ali no fundo, ali, né? E daí ela pegou e falou assim, ó, Johnny, eu conversei com o Francisco, tem uma igreja bem legal, eu vou te levar lá na igreja. Eu falei, tá, vamos lá. Daí eu fui na igreja com ela, achei legal.
bem diferente, umas músicas diferentes, porque eu tinha feito crisma e catequese. Né? A catequese eu fiz obrigado, e a crisma eu tinha feito por causa das gurias. Daí eu peguei e... peguei e fiz... daí eu peguei e fui lá, daí eu achei diferente da Igreja Católica, né? Não, era bem diferente. E nisso ela me apresentou o Alexandre, eu não conhecia o Alexandre, mas eu achei estranho aquela coisa assim, tava ali o pastor falando e um pessoal deu uns gritos aqui no meu ouvido, aqui, começaram a dar uns berros aqui, e eu não entendo porque mas o pastor está falando e o pessoal fala assim também, amém, aleluia. Por que é uma falta de educação isso aí, vó? Mas eu achava legal. Eu ia lá de vez em quando, continuei indo na igreja, mas a loucurada continuou solta, né? Daí, nisso, o Diego, que era um dos braços direitos do Mário, que é meu professor, meu sensei, eu entrei na faculdade e ele... Então, a minha avó foi a primeira pessoa a me levar na igreja, mesmo sem ser cristã. Né? Daí eu entrei na faculdade, o Diego, o Lerina, ele foi meu colega na faculdade, e o Rafael, ele entrou na academia para dar aula de natação, e os dois treinavam no Mário. Então, tinha um na faculdade, que eu ficava de manhã, e o outro na academia, que eu ficava de tarde e de noite. E daí os dois começaram a falar, vamos treinar jiu-jitsu, tu treina jiu-jitsu, vamos voltar, tem o Mário lá, tu vai ver, é outro jiu-jitsu, é competição. Eu achei legal essa ideia. Daí, nisso, eu fui treinar no Mário. Mais louco, assim, né? Eu até estava falando para o Tess, eu treinava, saía do treino, ia para casa fumando cigarro. Mas não tinha nem noção do que era... eu tinha noção do que era ser saudável, mas não tinha... eu estava completamente desnorteado. E eu me lembro que tinha o Grisolha na época, batia em todo mundo. Daí eu me lembro uma vez, eu cheguei para o Matias e falei, mas eu só apanho do Grisolha, mas eu quero pegar ele, mas eu só apanho. Daí ele falou assim, primeiro tenta não apanhar, depois tu tenta bater. Então vamos primeiro tentar não apanhar, depois que tu não apanhar, não bater nenhuma vez, daí tu começa a tentar bater. Daí eu naquela ali, e daí cheguei num campeonato. No final, assim, já fazia uns 6 meses que eu estava treinando, já tinha ganhado uns campeonatos estaduais, tudo. Daí cheguei, briguei com o Mário num campeonato, briguei com o meu professor, discuti com ele feio lá no Rio de Janeiro, num brasileiro. Tiveram que até separar, era um mundial, né? Não era um brasileiro, era um mundial. E daí eu acho que o braço direito dele pegou as dores por ele, e daí num jogo de futebol, eu quase briguei com o braço direito dele. Daí tiveram que separar mesmo, assim, porque a gente ia se pegar. Daí eu ia para o treino para querer bater neles. Mas eu era muito pior que eles, mas eu queria bater neles, eu queria lá, eu já não queria mais treinar, eu queria ir para brigar. E daí ali pelo quinto treino, assim, porque eu queria brigar, mas eu estava apanhando. Daí lá acho que pelo quinto treino, depois dessa confusão com o Matias, eu peguei e falei, não é para mim isso aqui, eu vou parar. Daí parei de treinar. Daí fiquei mais 1 ano e meio só na loucura, com essa minha namorada também, vai, vem, e traía ela também, e não tinha respeito, não sabia, não tinha noção de nada. Eu tinha noção, mas essa vida, esse ciclo me deixava sem noção, né? Daí eu pensei assim, eu estava meio gordo, assim, estava com 90 e poucos quilos também. Daí eu pensei assim, o que eu preciso fazer, né? O que eu fazia que me deixava melhor? O jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu me ajudava. Daí eu voltei para o jiu-jitsu. Daí eu já tinha os meus 20, quase 21. Não, mas agora eu vou levar a sério esse tal do jiu-jitsu. Daí comecei a treinar. Mas de vez em quando eu ia para as raves, né? De vez em quando eu treinava, mas de vez em quando tinha aquela rave do final de semana. A maconha era quase todo dia, né? Daí tinha a maconha para comer, a maconha para fazer o digestivo, a maconha para dormir, a maconha para treinar, a maconha para isso. Era o dia todo. E daí
eu fui treinando, daí foi o jiu-jitsu que foi fazendo eu melhorar, porque daí eu comecei a ver o que eu preciso fazer para ser melhor no jiu-jitsu. Daí eu comecei a ver que o dia que tinha festa, se tinha festa no final de semana, segunda-feira eu só apanhava. Daí tá errado, né? Não gosto de apanhar. Daí eu comecei a me cuidar nas festas. Daí eu comecei a só tomar água e fumar os baseados. Né? Daí eu larguei as drogas pesadas. Né? Que é a burrice do malandro. Né? A burrice do malandro é achar que a maconha é de já. Né? Não leva a nada. Daí eu peguei e comecei a treinar mais forte, daí comecei a ganhar uns campeonatinhos melhor, assim, mas eu sentia que era os ruralitos mesmo, eram os gaúchos, daqui a pouco um sul brasileiro, mas os campeonatos grandes nunca dava para ganhar, e daí nisso eu já estava parando de fumar, já estava bem concentrado, já estava melhor, daí era só final de semana, daí era só quando ia para a guarda, quando ia para o roda, quando ia fazer uma viagem um pouco maior, assim, daí eu fumava. Daí eu falei assim, eu vou ficar 3 meses sem fumar. 3 meses sem fumar para lutar o Mundial. E daí vou lutar o Mundial e eu vou ver como é que eu vou me sair. Daí fui lá, treinei, fiquei, me comprometi, porque eu já estava praticamente parando. E lutei o Mundial. Daí lutei o Mundial... Mas isso foi nos Estados Unidos. Isso em Los Angeles, em Long Beach, né? E o que mais tu aprendeu lá com aqueles outros lutadores lá de lição? Boa, seu Humberto. Humberto. Daí, Depois o Sérgio corta. daí eu peguei e comecei. Naquela época a gente era Gracie Barra, né? Daí eu via o Roger Gracie, Rômulo Barral, os caras tudo top, os melhores, assim, que eu só tinha visto em revista, assim, tudo. Eu vi que os caras eram tudo careta. Né? Eu vi que os caras eram tudo careta. E os caras, eu me lembro que até, de vez em quando, a gente brincava no começo do treino, no estacionamento, fazia uns hip hop, fazia umas brincadeiras, assim, de esperto. Eu comecei, daí depois eu fui ver que a verdadeira loucura, a verdadeira malandragem é tu ser careta, né? Eu comecei a ver que quando tu é careta, que tu vê o quão o mundo é bom e louco também. E eles tinham resultado. E eu estava naqueles 3 meses ali, né? Daí, eu treinando com eles, vivendo a vida de sonhos ali, né? E daí lutei e perdi. Daí tinha um francês lá, cheio, com uma baita condição de vida também, cheio da grana, que ele tinha morado numa mansão em La Jolla. Daí a gente foi nessa mansão, e daí o francês me chamou assim, ô Johnny, quer fumar um skunk, né? Tem um bong aqui, se tu quiser. Daí tô 3 meses, né? Vou me dar esse luxo. Daí fumei, meu irmão, aquela... Desculpa. Foi duro. Eu fiquei mal. Só que eu fiquei mal no sentido de assim, eu só pensava coisa ruim. Eu pensava que eu ficava espiado, que os outros estão pensando de mim, que o cara está querendo, ele sorri para mim, mas ele está, na verdade, me querendo ver pelas costas. Só começava a ver coisa ruim. Daí eu pensei assim, eu pensei comigo assim, esse negócio não é para mim. Daí vou parar. Daí voltei para o Brasil, daí nisso estava com essa minha namorada aí, nesse vai e vem. Daí teve um churrasco, né? E no churrasco, a galera... Daí depois de uma semana que eu já tinha voltado, vamos fazer um churrasco, tu voltou, vamos fazer um churrasco. Daí essa galera tinha um baseado. Daí eu pensei assim, eu passei mal, acho que foi por causa que era forte. Agora eu vou fumar uma maconha daqui, que é mais levinha, eu vou ficar de boa. Daí fumei e aquele negócio veio de novo, aqueles mesmos pensamentos. Aquela coisa, já achando que, sei lá, que os caras estão dando em cima da minha namorada, os caras não estão me respeitando, o cara começa a pensar um monte de besteira. E ainda
pior ainda, eu ainda tinha discutido com essa minha namorada na frente dos outros. E eu me lembro que foi meio que não foi baixaria, mas foi um papelão, assim. Eu peguei, eu engoli seco, assim, as últimas palavras que ela falou, assim, eu já estava passando uma vergonha, eu engoli seco e já tinha decidido, não, isso aqui eu não quero para mim. Daí, no outro dia, acordei, lá onde eu morava, lá no Ville de France, minha avó não estava em casa, eu acordei, a gente foi tomar café, eu peguei e falei, olha só, a gente está vivendo assim, 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 assado, não quero isso para a minha vida, entendeu? Vamos terminar agora e ponto. Daí a gente terminou e depois desse dia, desse café da manhã, eu nunca mais usei droga, porque eu tinha notado que eu era muito melhor sem a droga do que com a droga, muito melhor. E o meu professor, o Mário, tinha me falado isso. Johnny, já notou a pessoa que tu é quando tu tá louco e a pessoa que tu é quando tu tá de cara? E ele tinha me falado uma outra coisa que me marcou muito também, que ele falou assim, Johnny, tu gosta desse teu lado espiritual, tu fala de luz, tudo, mas como é que tu quer buscar a luz se tu não tem lucidez? Não tem como, né? Não tem como tu buscar a luz sem tu ter lucidez. E daí nisso, depois que eu parei de usar as drogas, por causa que eu via que me fazia mal, que não me levava a lugar nenhum do jiu-jitsu, daí a página virou, né? Daí a página virou, isso foi, acho que em 2009, acho que foi 2009, começo de 2009, ali, ou metade de 2009, e daí, depois de lá, foi outra vida, né? Foi sem as drogas, foi outra vida. E eu, tanto como pessoa, né, quanto como lutador, né? Porque eu via que como lutador eu conseguia enxergar melhor as coisas, tinha mais disposição para treinar, me lesionava menos, né? Porque a droga e o cigarro, qualquer tipo dessas drogas, ela faz com que as tuas moléculas elas fiquem todas quebradas, né? E a ligação que tu tem que ter depois para fazer o teu corpo recuperar, ela é muito pior, né? Então comecei a me lesionar menos, comecei a ir melhor nas competições. E uma coisa que me chateava muito, que eu me cobrava, era como eu tinha decepcionado a minha família e como eu ia fazer para recuperar a confiança da minha família. Que eu vi assim, que eu tinha botado 6 anos da minha vida no lixo. Entendeu? Por mais que eu estava fazendo as coisas, eu podia estar muito mais na frente do que eu estava quando eu parei. E foi uma coisa que eu me cobrava e eu ficava muito chateado. Johnny, o teu professor alegou a tua busca espiritual. De que ele estava falando? É que assim, seu Humberto, quando isso foi porque eu falava sobre espiritismo, sobre budismo, né? Falava sobre Jesus, na verdade o que eu menos falava era sobre Jesus, né? Porque eu queria algo meio que imediato, assim, né? Eu queria algo que chegasse para mim e, opa, é isso aí. Eu queria algo que suprisse aquele vazio que a droga me supria, né? E daí, quando eu parei de usar droga, quando eu comecei a treinar, que eu comecei a ter uma ideia do mundo de verdade, eu comecei a ver que eu tinha que buscar esse lado espiritual também. E eu sempre gostei, eu sempre tive uns amigos bem ecléticos assim nesse lado espiritual, assim, uma galera que gostava, até hoje eles gostam de buscar experiências no espiritismo, no budismo, no xamanismo, né? E daí eu me lembro quando eu ficava meio triste indo numa casa espírita, né? Eu me lembro que eu fiz iniciação ao budismo, né? Estudei bastante tempo o budismo. Cheguei a fazer como se fosse um batismo, né, deles. Fui para o templo de Três Coroas, fiquei um tempo lá, né, dormia lá, ia direto ali também num centro budista que não sei se ainda tem ali no Bonfim, mas eu comecei a ver que aquilo ali não batia muito com meus princípios, né, porque
parece quando tu para, assim, vai voltando todo aquele teu ser da essência, né? Começou a voltar toda a minha essência, toda aquela criança saudável, aquela criança amorosa, aquela criança amiga, a criança de confiança, de caráter, começou toda a voltar pro Johnny, né? E daí eu comecei a ver que, tipo, pô, eu não posso ter 2 mulheres, né? Eu tenho que ter uma mulher. E eu comecei a ver também que eu tinha os mantras, né? E eu não podia ficar falando algo que eu não entendia, né? Eu não entendia o tibetano, né? E eu nunca gostei de viver algo sem saber a fundo o que eu estou vivendo, né? Sem saber realmente o que eu estou vivendo. E daí eu me lembrava que, pô, quando eu ia lá na igreja com a minha avó, tinha uma palavra legal, que lá era mais fácil de eu entender, né? Era uma coisa mais do meu dia a dia, assim, era uma palavra, era o preto no branco, não tinha muito que ficar meditando para isso ou para aquilo, então era mais fácil de eu entender. E de vez em quando eu ia na igreja, eu tinha uma namorada que era de Caxias, e eu ia na igreja, ela não gostava muito, daí eu ia no culto de noite, às vezes com ela, daí quando ela não queria ir, eu deixava ela dormindo, eu ia de manhã sozinho, né? Mas eu já comecei a buscar essa ideia de ir na igreja. Foi aí que entrou o trabalho social teu? Daí foi aí que entrou o trabalho social. Daí eu comecei a dar aula no projeto social dentro da igreja de jiu-jitsu, né? E pô, foi um trabalho bem bacana, que eu fiquei 2 anos, né, com esse trabalho social. Começou dentro da igreja, depois foi para o centro comunitário, lá no SASE, né, porque ficou difícil de levar as crianças para dentro da igreja, por causa da locomoção, né? Às vezes eu chegava na igreja, o cara da van não tinha vindo. Daí tinha que fazer umas 5 viagens, ainda bem que era pertinho. Daí acabou que no final do ano, a gente ficou meio ano na igreja, e chegou o pessoal do centro comunitário que quis me contratar para fazer dentro do centro comunitário. Daí vamos fazer lá dentro do centro comunitário. E daí começou um projeto bem legal, né? E só que eu acredito, né, que Deus ele te cobra pelos teus erros, né? E nisso veio uma sequência de lesões, assim, né? Veio umas 2 lesões, veio uma lesão. Logo depois que eu parei de usar droga, assim, eu fui para a Austrália. Eu me operei aqui, eu estourei o meu joelho aqui. E daí eu acredito que é muito que ele quer te testar para ver se realmente tu tá no caminho, né? E parece que quando tu quer parar, assim, acontece coisas e daí vão vindo pessoas com, por exemplo, vai vindo o cara com aquela droga que tu sempre quis ou que tu sempre gostava. Ele vai te tentar com a melhor, né? Com a melhor droga que tem. E daí, para te testar, Deus te testando mesmo, vamos ver se tu te limpou mesmo, se tu tá de cara mesmo, né? Se tu tá fazendo as coisas certas. E, pô, daí tinha me lesionado, daí eu comecei a fazer essa busca espiritual, né? Porque eu lia uns livros, eu via, não, quando te machuca, é porque Deus está querendo curar uma ferida da tua alma, né? Daí, e eu estudando. Daí, nisso eu já estava nesse caminho do budismo. E fui para a Austrália. Quando eu estava na Austrália, logo no finalzinho da minha viagem, me machuquei de novo. Daí voltei para o Brasil, me operei. Daí, projeto social. E nisso, no final desse projeto social, eu fui morar nos Estados Unidos. E para ficar 6 meses lá, né? Ficar 6 meses lá nos Estados Unidos. E nisso eu já estava bem, já tinha ganhado o campeonato mundial, já estava indo bem nas competições, tinha ficado em segundo no brasileiro, mas eu tinha o sonho, né? Eu gostei muito do treino lá no Cobrinha, e eu senti que quando eu conheci o treino lá no Cobrinha, mudou totalmente o meu jiu-jitsu, né? Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Mudou totalmente a minha visão de como treinar, né? Que foi uma coisa que eu tenho certeza que eu trouxe para os guris na academia, né? No sentido de fazer drill, no sentido de se alimentar direito, mas não só se alimentar direito, fazer drill, ser comportado, ser um cara que se veste bem, ser um cara que tem uma
uma vida digna, né? Trabalhar, fazer as coisas como tem que ser feito, não tentar ganhar dinheiro de qualquer maneira, mas trabalhando com suor, mesmo que seja de pouco, que lá na frente tu vai colher mais. E daí, nisso, eu tinha essa minha namorada daqui, né? E eu até estava falando com o pastor Tércio, que eu já tinha, nessa época aí que eu fui morar lá, eu já tinha bem consciente, assim, na minha vida, os meus valores, assim, né? Em questão à fidelidade, em questão à família. E daí eu fui morar lá nos Estados Unidos, e a ideia era eu ir morar, depois ela ir morar também, mas eu sei que no meio do caminho ela não foi, e eu fiquei os 6 meses lá, me preservando para ela, tanto que eu morava a 5 minutos da praia de ônibus, e eu devo ter ido na praia 4 vezes no máximo nesses 6 meses. Só ficava treinando, final de semana competindo ou descansando, porque eu estava muito cansado. E daí eu voltei, e daí eu descobri que ela tinha me traído. Daí eu descobri que ela tinha me traído, e eu... não acredito, que sacanagem, velho. E eu já tinha passado por uma situação... Não foi de traição com essa minha ex-namorada, mas tinha acontecido uma situação bem chata dela, depois que eu terminei com a minha ex-namorada, dela se envolver com um amigo meu, então eu já tinha essa ideia de traição, de amigo mais, assim, entendeu? E daí depois ela me traiu, daí eu agora me quebrou as pernas. Mas deixa eu primeiro te avisar, a tua história é magnífica, daqui a pouco dá para fazer um filme. Mas nós estamos com 50 minutos. Tá. E tu tem a parte melhor ainda aqui. Tá. Mas eu estou concluindo aqui, vocês estão prestando atenção, as partes, às vezes, mais negativas que ele sofreu foi onde veio a luz depois. Né? Quando ele estava lá nos Estados Unidos, fumando a droga que ele queria, deu uma sensação horrível. Depois ele voltou aqui, deu outra sensação horrível. E aí ele volta, vai de novo para lá. Quando volta, há uma traição. Para ele é horrível. Mas sempre ele depois se levanta dessa situação. Nós estamos aqui para aprender também, né? A Dona Hebe tem essa característica, esse foco. A gente aprender, né? As vivências dos outros para a gente não cair nos mesmos erros. Então, nesses momentos mais difíceis, nas tuas maiores derrotas, a gente vai ver que depois ele foi procurando um caminho, né? E que a luz veio na tua vida. Então, eu queria que tu pudesse me contar assim a história com a Daiane. Foi logo depois dessa situação da traição, daí eu me lembro que eu fiquei bem triste, assim, logo quando eu voltei de Caxias, tinha graduação. Eu descobri que ela tinha me traído, tinha graduação de manhã. Eu lá naquela graduação, assim, quase mal. E tinha vontade de chorar, eu tinha vontade de chegar para alguém e falar, olha só, aconteceu isso, aquilo, e chorar. E mas segurei, daí fiquei uns 5, 6 meses solteiro, né? E nisso a Dai veio conversar comigo no Facebook, né? E ela foi minha primeira namorada quando eu tinha 13 anos, né? E a gente terminou também numa situação que não foi muito legal, porque a gente tinha 13 anos, eu era um gurizão, daí ela conhecia um cara que era mais velho, meio que gostou do cara, tudo. E daí já não foi uma situação legal quando a gente terminou, quando eu era criança, para mim. Porque ela foi a primeira mulher que me despertou paixão, assim, né? Ela foi a primeira mulher que eu amei, assim, que eu conheci o que era o amor por outra mulher, a não ser minha mãe, minha avó, né? Ela foi a primeira mulher que me despertou isso dentro de mim. E daí ela veio falar comigo, até foi meio ríspido com ela, assim, porque eu senti o que ela queria, né? Ela não queria saber do bonsai que eu tinha tirado foto, ela queria papo comigo. Daí eu peguei, fui meio ríspido com ela. Daí a gente saiu, a gente começou a ficar, tudo. E daí, nisso, eu tinha acabado de me operar também. Quando eu voltei dos Estados Unidos, soube que tinha sido traído, vou cair de cabeça no jiu-jitsu. Caí de cabeça no jiu-jitsu, primeiro campeonato, vou lutar a seletiva de São Paulo e depois vou ir para Portugal. Daí, na seletiva de São Paulo, eu com a mala para ir para o europeu, tudo. Tinha ficado em segunda categoria e lutar o absoluto para valer passagem. Aquecendo na área de aquecimento, pum, me estourou o joelho. E o joelho travou, e eu na enfermagem, o joelho não voltava para o lugar. Enfim, mas foi mais outra situação que Deus deu uma, Deus deu duas, para cair mesmo. Daí
Daí conheci a Dai, a gente começou a ficar, daí fui lutar o Mundial de faixa marrom, daí perdi nas quartas de final na marrom. E voltei, a gente começou a namorar, né? Daí a gente começou a namorar, né? Daí nisso a gente tava, porque eu tinha voltado pro Brasil, porque a gente ia abrir a Praxis, né, da Plínio. E daí eu voltei pro Brasil porque fazia 5 anos que o meu tio não morava no Brasil. E eu gostava muito da família. E daí o meu tio pegou e falou: "Mas que tu acha de tu voltar pro Brasil, a gente abrir uma academia junto, tu fica com a parte das lutas, a gente fica..." Deu, poxa, aquela ideia maravilhosa, né? Minha família junto de novo, todo mundo junto. Eu voltei por causa dessa ideia de estar a família toda junto de novo. Daí a academia atrasou um pouco o processo de abrir, de obra. Daí a academia ia abrir lá em julho, né? Daí eu comecei a namorar com a Dai em junho, daí ela foi na inauguração, a gente já estava certo no namoro, a gente começou a namorar. E daí eu estava falando: "Dai, olha só, tu mora aqui sozinha", ela morava num apartamento no Planalto, "vamos morar junto aqui, a gente divide o aluguel." Eu tinha um apartamento que eu tinha comprado na planta. Não, eu tinha comprado na planta, não. Eu tinha comprado o aluguel da sogra da minha mãe. Tinha comprado o apartamento da sogra da minha mãe. E eu queria que aquele apartamento fosse alugado para ele se pagar, né? Daí eu falei: Dai, eu tenho um apartamento, mas vamos deixar ele lá se pagando, vamos morar aqui de aluguel, um preço bom, um apartamento legal, vamos morar aqui. Então, era a academia que estava abrindo, eu estava saindo de casa pela primeira vez para morar com uma mulher, né, que é diferente do que morar sozinho nos Estados Unidos ou em outro país, né, quando está só tu. Eu ia começar um relacionamento com uma mulher e daí, em agosto, a gente descobriu que ela estava grávida. Daí a gente descobriu que ela estava grávida e eu naquela situação: "Daí tu está grávida, como assim, né?" Daí a gente teve uns momentos bem tensos, mas daí eu botei na minha cabeça: não, é o seguinte, eu já sei. Como assim, né? Só tem um jeito, né? Daí eu descobri, daí eu peguei e pensei assim: não, eu sei como é ser filho de pai separado, né? Eu sei todo aquele sofrimento que eu tive. Eu não quero que o meu filho viva isso também, né? Então eu vou fazer dar certo isso aqui. Daí eu comecei a me dedicar para ela. Daí a gente foi morar nesse apartamento que eu queria alugar, a gente saiu lá do Planalto. Então foi tudo junto, foi negócio novo, foi academia nova, foi apartamento novo, e eu não estava preparado para sustentar tudo isso, né? E aí que Deus mandou o Shane. Foi um pouquinho depois. Um pouquinho depois. É que tem o... Vai pro Shane. Tá. A história com o Shane foi uma história bem legal, eu pude acompanhar no início ali. Tá. Daí o Noah nasceu, a gente foi morar junto, tudo. E daí, nisso, eu e a Dai brigando muito, negócio de desconfiança, de filho, daquilo, né? Cheguei a fazer teste de DNA para ver se o filho realmente era meu, tudo. E, foi uma coisa que deu muita turbulência entre nós, né? Porque não foi uma coisa sadia, né? Não foi uma coisa que eu contei para ela, não, fiz meio que escondido, ela descobriu, mas deu confusão. Daí, nisso, um dia eu estou treinando, eu já comecei a treinar com o Shane, só que o Shane não tinha me visto ainda com aquele olhar de discipulador, né? Aí a gente tava... De águia, assim. De águia, não tinha me visto com olhar de águia, né? Ainda não, Shane. Não tinha me visto ainda. Daí a gente estava treinando, daí um dia o Mário pegou e saiu do treino e falou, eu não estava treinando, estava machucado. Daí o Mário pegou e falou assim, Johnny, fica cuidando do treino aí. Eu acho que o Shane tinha ido no banheiro, tinha ido tomar banho, e eu estava sentado no banco, daí eu peguei e falei, tinha uns 30 treinando, daí eu peguei e falei: gurizada, olha só, acabou aí, vai tomar uma água, volta, encosta na parede e vamos rolar, vou casar os rola. Daí o Shane me olhou e falou assim: bate, não sabia que tu tinha toda essa liderança aí. Daí eu peguei e falei assim... Daí que eu vi que ele olhou com outro olhar, daí ele olhou com o olhar de águia. Daí eu peguei e falei assim: não, que eu já tenho mais tempo aqui, o Mário confia em mim, né? Então ele sabe que eu vou fazer as coisas que ele me pedir para eu orientar a galera no treino. E daí eu me lembro que nisso eu me antecipei e falei: Shane, olha só,
Acho muito legal isso que tu tem de dar o wrestling, de dar aula de wrestling e depois fazer uma oração com a gente. Acho muito legal isso. Só que eu acho que assim, ó, eu acho legal a igreja evangélica, mas eu não gosto dessa ideia de preconceito, né? Eu não gosto dessa ideia de ter preconceito contra as religiões. Eu vejo que, tipo, o budismo é legal, o budismo tem suas ideias legais, o espiritismo tem suas ideias legais, o xamanismo tem suas ideias legais. Eu acho que todos esses caminhos levam a Deus. E daí eu me lembro que ele pegou e foi muito sábio e falou assim, isso aí que tu está falando tem uma parcela de certeza, de verdade, né? Porque todas essas religiões que tu me falou, elas têm ideias legais. Só que nem todas as ideias te levam para o caminho certo. Daí eu peguei. O Shane é um pastor, para quem não conhece. O Shane é pastor. Meu, ele tá ali, né? Primeiro com o Alexandre, depois com o Shane. Depois com o Shane, com o meu discipulador, meu pai espiritual. Daí eu pensei, ele está querendo me pegar em alguma, né? Isso aí é pastor, né? Ele tá querendo me pegar em alguma. Daí ele viu que eu fiquei pensando, mas daí ele se antecipou e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, ó. A gente pode, se tu ficou com alguma dúvida, a gente pode tomar um café e que eu te explico melhor. Vamos tomar um café. Sempre gostei de conversar sobre essa parte espiritual da vida. E daí a gente começou a tomar café. Daí eu aceitei a ideia do Shane. Aceitei, não, você tem razão, Shane. Só que eu estava meio aceitei, mas não aceitei. Daí um dia ele me convidou para vir na Donep. Né? Ele me convidou para vir na Donep. Ele chegou, John, olha só, tem uma janta lá. Eu ia falar um negócio, mas não vou falar do buffet lá, que eu falei que tu me xingou uma palavra lá. Tu me xingou, não vou falar aquilo lá. Que a Daiane até pegou e falou, ô John, como é que tu falou aquilo ali na frente do pastor? Daí era eu, daí na mesa estava eu, o Shane, a Michele, a Dai, e estava o Aloísio, e a esposa dele, né? O Aloísio, para quem não sabe, foi um jogador de futebol, jogou no Inter, jogou no Barcelona, né? Ele teve uma vida bem grande assim dentro do futebol. Ele foi presidente daqueles atletas de Cristo, que é bem famoso, que até o pessoal no jiu-jitsu usa os pets, né? E, eu me identifiquei, né? Poxa, ele me botou na mesa certa aqui com a galera do esporte, né? A gente ficou falando de futebol, né? Eu sou colorado, graças a Deus. E daí ele pegou e daí a gente ficou conversando lá. E daí, na hora da palestra aqui na frente, eu gostei muito da ideia, né? E eu vim aqui na frente, né? Aceitar Jesus, né? Junto com a minha esposa, né? Aceitar Jesus e foi muito bacana. Eu me lembro que o Shane ficou emocionado, lacrimejou, assim, eu cheguei na mesa, ele estava, e estava todo cheio de lágrimas no olho. Depois eu até falei para Dai, tu viu que o Shane se emocionou? Daí ele falou, sim, Johnny. É normal, né? Os olhos de águia se encheram de lágrimas agora. Daí eu peguei mas ainda não tinha entendido. Eu tinha aceitado a Jesus, mas não tinha entendido aquela profundidade, né? E nisso eu fui num retiro espiritual, né, que o pastor Tércio estava liderando. E daí ali sim, naquele retiro lá, daí mudou minha vida, né? Daí quebrou tudo, daí caiu tudo quanto é tipo de máscara, muita restauração na minha vida, muita restauração entre eu e a minha esposa, né? Acredito que tudo que tinha ali para cair, caiu por água abaixo, né? Eu gostei muito quando nós conversamos a esse respeito. Ele disse que logo depois que vocês vieram, coisas que estavam escondidas, assim, todo o oculto do casamento, assim, de sentimentos, de fatos, veio tudo à tona, um se abriu para o outro. Isso gerou muita vida entre vocês, né? Gerou vida e turbulências também, né? Mas, com certeza, se eu não tivesse tido esse entendimento e todo esse processo, né, do cristianismo na minha vida, se tivesse passado por essas turbulências, a gente não estaria junto, né? A gente tem essa ideia, né? E eu me lembro uma coisa que me marcou muito também, foi numa noite que eu cheguei em casa, assim,
a Dai tinha tido uma conversa, um discipulado com a Martinha. E ela me chamou assim no sofá assim, e começou a chorar assim, e falar assim: ó, amor, eu preciso te falar uma coisa que eu não sabia e que eu sempre fiz, mas eu quero desabafar contigo. A Martinha me ensinou que a primeira coisa na vida de uma pessoa é Deus. Depois de Deus, vem o teu marido ou a tua esposa. E depois vem o filho. E daí ela chorava, me pedindo desculpa, que ela sempre tinha botado o Noah na minha frente. E eu vi que eu também, para ter ficado com ela lá atrás, eu botava o Noah na frente dela. E daí foi um pedido de desculpa dela chorando, mas olha, foi uma das poucas vezes que eu vi a minha mulher desse jeito, chorando, e me pedindo desculpa, que ela tinha tido entendimento, que o Espírito Santo tinha tocado nela e ela tinha, ele estava fervilhando dentro dela, e eu tive o entendimento também, né? Ela nem precisou falar assim, amor, tu tem que fazer isso também. Ela nem falou nada. Mas eu, a partir daquilo ali, eu tive entendimento. E eu me lembro um dia, uma coisa que me tocou muito também, foi eu treinando com o Jorge, e eu falei isso para ele, e a gente estava treinando e eu falei isso para ele, e quando eu olhei, ele estava assim, ó, virado em lágrima também. E foi uma coisa que, tipo, que eu sinto que é uma cascata, né? Não é só tu que é encharcado, né? São várias pessoas ao teu redor, e às vezes as pessoas que tu tá só contando a tua vida, tu não tá querendo convencer aquela pessoa de alguma coisa, tu só tá dando um testemunho, né? Do que aconteceu contigo, aquelas pessoas, que nem o Will fala, né? Às vezes, para tu dar um entendimento de Jesus, tu não precisa falar de Jesus, né? Tu só precisa agir como Jesus agiria, né? E foi uma coisa que me marcou muito, né? E desde lá a gente vem trabalhando muito, né? A gente vem buscando evoluir na igreja, evoluir com os amigos, e eu agradeço a Deus, que nem tu falou, Humberto, por me cercar de pessoas maravilhosas, né? Eu agradeço a Deus pela igreja que eu tô, eu agradeço a Deus pelo pastor que lidera a igreja, eu agradeço a Deus pelo meu discipulado, pelo meu líder espiritual. Agradeço a Deus pela minha esposa, agradeço a Deus pela minha família, agradeço a Deus pelos meus alunos, por toda essa caminhada que Deus fez na minha vida, agradeço a Deus pela galera da célula também que está aí presente, né? Que o Gui, conheço ele desde criança, né? Na época do futebol. E eu acredito que eu chego à conclusão que todos esses tombos que eu caí na vida, que eu errei, foi para que Deus me botasse numa missão, para que pessoas que chegassem perto de mim, que têm esse mesmo problema, não passem por esse mesmo problema, entendeu? Que fosse como alguém, ó, não vai por aqui, vai, é aqui, ó, o caminho é aqui, ó, isso aí não te leva a nada. Que seja para minha família, com a minha afilhada, com meus irmãos, com meus alunos, entendeu? Eu acredito que Deus, na verdade, me usou, que eu até falo com o Felipe, né? Parece que Deus me usou num caminho todo errado para entender como funcionam as trevas, para que, quando ela chegue perto, eu consiga bloquear ela e levar para Deus, entendeu? Então, acredito que essa ideia que Deus, essa é a missão que Deus deu para mim. Tu chegaste a comentar comigo que tu se sente outra pessoa mais calmo, e até nas lutas que tu usava aquela raiva como um trampolim para ti, aquela Sim. força que vinha. Sim. Queria que tu comentasse isso, que eu acho importante. Eu me lembro uma das coisas que o Shane me ensinou no começo, que eu falava assim, que às vezes eu levo meio na brabeza, assim, mas daí o Shane pegou e falou: tu já pensou em orar no meio da luta? Eu pensei assim, não, né?
Mas daí ele pensou, então ora. Eu me lembro que logo quando eu comecei a treinar com o Shane, e até hoje eu faço assim, às vezes eu estou numa situação ruim, ou eu estou numa situação boa, mas o cara está fazendo uma força, eu começo a pensar, Deus, me ilumina aqui, me dá o caminho, faz com que eu consiga ganhar essa posição que eu quero, ou faz eu sair dessa posição. Eu começo a orar, às vezes, no meio da luta. Eu me lembro esses dias que eu até falei com o Brunão, que o Brunão estava me dando uma massa, mas uma massa assim, estava mal. Daí eu peguei ele no final da luta. Eu sei que treino não se comenta, mas é um testemunho, Bruno. É um testemunho. Daí eu peguei ele no final da luta, daí ele pegou, como é que foi aquilo ali que tu fez, Johnny? Eu peguei, Bruno, é de Deus, eu estava rezando. Eu estava rezando para sair dessa situação. Nem sei, até agora a gente já tentou uns 2 treinos entender como é que foi a posição, mas a gente não achou ainda a posição. Porque foi divino aquilo ali, porque eu não sei como é que eu peguei ele até agora. Eu sei que eu passei uma perna por cima do braço dele, apertei, mas eu me lembro que eu estava por baixo dele e falava, Deus, deixa eu sair daqui, eu preciso de um bote. Eu preciso de uma flecha. Né? Eu preciso de uma flecha para acertar e às vezes tem a flecha, às vezes ele me escuta, às vezes eu tenho que estar mais na fé ali, né? Mas às vezes o cara também tem fé, né? E em relação a ficar mais calmo, eu acredito que eu estou mais calmo. Eu falei para a Dai, né, logo quando a gente veio do retiro, que teve aquela conexão forte, né, com o Espírito Santo. E eu me lembro que ela pegou e falou assim, que o que mais impressionava dela era a minha mansidão, né? E eu vejo que quando eu não estou forte na oração, na fé, na palavra, eu vejo que eu começo a ficar de novo mais brabo, mais impaciente, mais grosso, né? Então, mas o que mais me ajuda nesse caminho agora é saber para onde tem que ir, né? É saber o caminho que tem que percorrer e saber que o caminho é para cá, vai ter os problemas, vai ter os obstáculos, vai ter desafios, vai ter discussões, mas é aqui o caminho, entendeu? E antes eu não sabia o caminho. Antes eu ficava girando. Às vezes me dava bem, às vezes me dava mal, mas agora eu tô bem, entendeu? Tô no caminho. Para mim eu conheci essa história entrevistando ele, a gente tem muito cuidado em trazer os depoimentos aqui, mas chamou muito a atenção assim como os dois, né, passaram pela vida, passaram por tribulações, né, com dificuldades, com erros mesmo, e como Deus não desperdiça nada, né? Hoje eu ouvi dele a Dai como melhorou, mas está avançando rapidamente assim para buscar mais um equilíbrio. Tu também, quer dizer, como casal, como pais. Então é algo relevante assim. Tudo que eles passaram, todas as dificuldades, tudo Deus está aproveitando. E eu te digo assim, uma prova. Normalmente a gente traz aqui um médico, um engenheiro, um arquiteto, e tem a metade das pessoas que tem aqui. Numa janta do outro modelo, que nós vamos ter dia 9 de outubro, aí lota, tem a comida, tem que comprar o convite, né, Deus enche esse salão aqui. Mas essa, como é gratuita, opcional, a janta, vem a metade do público que veio hoje. Por quê? É a história relevante, os olhos de águia, lá do Alexandre, da tua avó, do Shane, foi toda uma caminhada, né, que te trouxe até aqui para dizer para vocês, viu, Dai? É só o começo. Isso aí é só o começo que Deus tem para vocês. Vocês são muito jovens, é uma caminhada, vocês estão num processo de restauração. Eles saíram do retiro lá impactados. E parece que eles continuam impactados e agora impactando. Então, eu creio que é uma história linda, né? Nós temos muita alegria, né? Foi uma ideia assim, de Deus mesmo te convidar, muito jovem na fé, mas vi quando começaram a chegar aqui as pessoas ligar durante a semana, né? Que realmente Deus quer usar muito a tua vida, quer usar muito um trabalho com jovens, tem jovens aqui que tem as suas tentações, né? Mas para ver como os atalhos da vida, as facilidades, né? Que às vezes as tentações trazem,
elas não vão consumir o desejo daquela felicidade, daquela alegria. Hoje é um super campeão e agora dando exemplo para outras gerações, para a tua própria geração, tu é jovem. E eu queria, para terminar, tu falasse desse novo projeto da tua academia. Obrigado, Humberto, por abrir esse espaço para poder falar do novo espaço, né? A gente está abrindo uma academia ali na Álvares Cabral, no número 247. Foi um sonho, né? Eu até semana retrasada fui falar lá para os meus alunos, comecei a chorar, fez um fiasco lá, comecei a chorar na formação lá, me emocionei, porque é um sonho mesmo, né? A galera que está comigo aí desde o começo, o Gui, o Fabiano, né? Que estão lá do início, sabe o quão é sofrido e eu me dedico e tá sempre ali o Heitor que me ajuda também, me dá um suporte, né? Os guris que estão sempre ali, o Jorginho agora trabalhando, sabe que não é fácil estar ali o dia inteiro, tá ali batendo. E vai ser um projeto bem legal, porque a gente já está com 28 crianças, né? Atendendo lá no Morro da Tuca, num projeto social, que é o projeto Surfar. E algo que eu estou aprendendo também, como trazer a ideia e a vida de Cristo para as crianças, né? Porque eu acredito que uma coisa é eu trazer para mim, né? Outra coisa é eu levar para os outros, né? E falar na linguagem da criança, né? É uma coisa que eu até conversei com o Márcio, que é uma coisa que eu preciso aprender com ele, né? E agora também, conversando com o Márcio, também a gente está com um projeto de trazer as crianças lá do Projeto Sabiá, né, no qual a igreja é responsável, para levar mais 40, né? Então seria no total quase 70 crianças, né? E eu acredito que vindo com essa ideia do projeto das crianças vai melhorar em muito, né? Porque a gente, tanto eu quanto o Guilherme, o Heitor e o Jorge, que a gente é responsável lá pelo projeto, a gente está muito na vontade e no jiu-jitsu, né? E o Márcio e a igreja, eles têm um outro contexto, né, de trabalhar bianual com as crianças, fazer um trabalho bem forte de socialização, de atendimento médico. Corpo, alma e espírito. Exato, né? Entendeu? E a gente está muito no corpo e alma, né, mais no corpo ainda. Então eu quero trabalhar de forma intensa com essas crianças. A gente quer fazer realmente diferença na vida dessas crianças. Para vocês terem uma noção, agora a gente fez uma aula e eu trouxe 4 crianças comigo. Dessas 4, 3 estão com... Uma está com o pai preso e a outra está com... As outras 2 estão com o irmão. Então, só no meu carro. Imagina as outras 28 que estavam lá, as histórias que elas não têm, né? E então, a gente tem muita coisa envolvida, né? Muita vida, né? Eu converso com a minha mulher, né? Converso com a minha mãe, que óbvio que eu estou abrindo lá, querendo trazer um benefício financeiro para minha família, né? Trazer uma vida boa para mim, para minha mulher, para o meu filho, mas primeiro são as pessoas, entendeu? Primeiro são as almas, primeiro são as vidas que vão estar lá dentro, que não são só essas crianças também. A gente está abrindo uma academia para atender mais de 300, 400 pessoas, né? Então é muita gente envolvida. Eu sei também como a arte marcial pode influenciar positivamente na vida dessas pessoas. E tu também agora está aprendendo a ter olhos de águia, né? Aprendendo a ter olhos de águia, isso aí. Então nós podíamos dar um encaminhamento final para nosso jantar. É muito legal a tua história, como a gente já estava concluindo aqui, algo relevante mesmo. E também para oportunizar na Donep, sempre a gente tem, no final, da oportunidade. O próprio Johnny veio aqui para comer um jantar, ouvir uma história linda. O treinador dele ali de Weston, vamos lá no jantar legal e tal. E naquele dia ele viu assim, não, aquele depoimento marcou a minha vida. E eu vou ter que tomar uma decisão segundo aquela linha que ele está falando. E eu creio que hoje aqui tem muitas pessoas, né, que vieram aqui ouvir uma história de um campeão, de um cara de sucesso, e que estão dispostos também a tomar uma decisão. Ele não faz um ano, ele veio como ouvinte aqui. Hoje ele já veio palestrante. Quem sabe você, né, um dia não vai ser um palestrante aqui também.
E Deus vai usar a tua vida na área que você atua. E eu queria dar uma oportunidade, o Johnny quer fazer uma oração. Quando ele esteve aqui, a gente faz uma oração de entrega a Deus. Entregar a nossa vida, a nossa família, o nosso coração nas mãos de Deus. E através de Cristo Jesus isso é possível. E ele fez a oração com aquele líder que estava aqui, com aquele palestrante que veio de Brasília, e ele tomou aquela decisão. E a partir daquela decisão, as próprias Escrituras dizem que a gente recebe o Espírito Santo, e aquilo que fez ele chorar, que fez a Dai, né, tomar aquele arrependimento, mas eu estava errado em relação ao filho, em relação ao meu casamento. Né? Hoje ele até passamos, né, eles casaram, depois do entendimento daquele retiro. É importante isso. Eles casaram, e eles tiveram... Um tempo de abstinência, né? Pode ser abstinência? Pode ser. É abstinência, né? Quando a gente saiu do retiro, a gente viu que a gente não estava fazendo as coisas certas. A gente ficou 1 mês, né, amor? 2? Tu marcou, né? A gente ficou 2. Né? Imagina, está vivendo, já tem um filho, isso é para poucos, viu? Eu tenho visto poucas pessoas estarem vivendo no mesmo teto, já com filho, e ver, não, a vontade de Deus é viver o sexo dentro do casamento. Isso é para poucos. É porque Deus tem um plano muito grande, muito forte com vocês. Então, aquele evento, houve um convite aqui. Você que quer entregar a sua vida para Jesus e ter essa intimidade com Deus, repete uma oração que justamente vai falar sobre isso. Né? E eu queria pedir nesse momento todo mundo ficar de pé, por favor. O próprio Johnny vai fazer oração, né, com aquela mesma ideia principal de entrega da vida, de o comando da vida agora ao Senhor Jesus. Então você faz conscientemente, né, você repete frase a frase o que o Johnny vai propor para o seu coração. Então, pessoal, eu peço que todo mundo, por favor, feche os olhos, faça um convite para vocês, né? Que vocês possam fechar os olhos e repetir comigo as frases dessa oração. Pai, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos traz aqui hoje. Muito obrigado pelo tempo que tu nos traz aqui hoje. Muito obrigado por o Senhor trazer a minha família e trazer a todos aqui em segurança. Obrigado por trazer a minha família e a todos aqui com segurança. Muito obrigado por o Senhor fazer com que esse tempo de testemunho tenha sido um tempo que o Senhor esteve presente, que o Senhor agiu nos nossos corações. Obrigado porque o Senhor fez que esse tempo presente, que agiu nos nossos corações. Eu peço, meu Deus, eu entrego de todo o meu coração. E eu entrego de todo o meu coração. A minha alma e a minha vida. E a minha vida. Ao Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor Jesus Cristo. Eu peço, meu Deus. Eu peço, meu Deus. Que o Senhor ilumine todos os meus caminhos. Ilumine todos os meus caminhos. Que o Senhor proteja a mim e a minha família. Que o Senhor proteja a mim e a minha família. Que o Senhor nos dê força e coragem. Que o Senhor nos dê força e coragem. E que o Senhor esteja sempre conosco em todos os momentos, seja de felicidade ou seja de sofrimento. Que o Senhor esteja conosco em todos os momentos de felicidade e de sofrimento. E eu peço, meu Deus, muito amor em todos os nossos corações. Muito amor em todos os nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria fazer um convite. Quem fez essa oração com esse significado, que você notou que foi pela primeira vez que houve essa entrega na sua vida, você fique no seu lugar, levante a sua mão, com o significado esse de entregar a sua vida para Jesus, com esse sentido. Quem tivesse feito pela primeira vez, como aqui o Johnny fez naquele jantar do ano passado, você levante o seu braço para a gente poder identificar. Tem alguém aí que sentiu que fez essa oração pela primeira vez?
Nós temos um presente aqui da Donep, que é um livreto que diz: agora você faz parte do povo mais feliz da terra. Eu consigo ver um homem feliz hoje. Tem dificuldades, tem barreiras a enfrentar, mas eu consigo ver o Johnny muito mais feliz, porque eu já conhecia ele antes daquele jantar, antes daquela decisão. Mas hoje ele é uma pessoa mais feliz e se propondo a abrir as suas dificuldades aqui. Se tem alguém, essa oportunidade que Deus abriu para você, essa porta que Deus abriu, é hoje. Você veio aqui, eu creio que não foi em vão. Tem alguém? Passe à frente, levante a mão. Se não, eu quero desejar a todos... Ninguém? Tudo bem, mas você ouviu a mensagem, você viu o exemplo de vida. Muitos aqui acompanham esse casal, acompanham a trajetória do Johnny, né? E você vai ter essa oportunidade. Eu sei que há muito tempo o Johnny, antes de vir aqui, já tinha o coração dele estava aberto. Ele estava caminhando com o Shane e o Shane já, né, muita alegria já estava sentindo, assim, muito progresso. Mas tem um dia da decisão, talvez não seja o seu dia hoje, mas eu queria agradecer a sua presença, eu queria agora com uma oração para abençoar você. Pai, em nome de Jesus, eles ouviram uma história relevante, Pai, de vida, de transformação, alguém que descobriu o sentido e o propósito da sua vida. E eu peço que abençoe todas as pessoas aqui, Pai. E que elas, Pai, saiam daqui com um coração, Pai, vibrante, Pai, com um coração cheio de vontade de ter intimidade contigo. E eu os abençoo as suas famílias, abençoo o seu trabalho, enfim, a sua vida, em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre.